fui uma criança que recebi dons muito nova. Fui batizada com o Espírito Santo aos 7 anos de idade, né? Logo após que minha mãe faleceu, passou um tempo, meu pai e os irmãos dele começaram a orar muito nas casas, e dentro da minha casa eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu já tinha dom de visão e Deus já me mostrou que eu ia ser uma explosão no mundo espiritual. Então Deus começou a me trilhar nesse caminho e eu comecei a cantar. Aí eu comecei a ir nos lugares, a primeira igreja que a gente cantou foi a Igreja Azusa, do reverendo Sérgio Mello, né? E ali, quando eu cheguei naquele lugar, eu vi um homem que abraçou todos os jovens, que eram todos da minha idade. E a partir daquilo ali, eu falei, meu Deus, eu sei agora eu sei qual é o meu caminho. Foi a partir daí que eu comecei nesse coral que eu comecei a entender qual era o meu caminho. Eu comecei a amar cantar. Shalom, 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 peuple de Dieu, bonne année sur la grâce, et j'espère que vous allez bien. Toza susu kaka na parc awa, to ebisa kibino mikolo, toza na mikolo ezaka parc. Donc to longo na kati plateau to memi bino susu. Donc en 2025, to ebisa kibino eza mon pepe sika, eza année à changement. Ndeka to esara bino toujours na Mama Jenny alobaki mikolo akomona na mingi parce que bolobaki lobaki trop Mama Jenny azomona na te, Mama Jenny azomona na te, Mama Jenny toza na posa tomona mikolo Mama Jenny azomona na. Toza na Mama Jenny émission na bino yango oyo bolingaka mingi tozo senga na bino bo s'abonner bo partager émission partout kota partout bo liker émission na bino po toza na posa ba like na bino toza na posa ba abonner na bino bo s'abonner vraiment mingi toza toujours na Mama Jenny bana na yo baluka ba mona yo papa ivela likambo nde ya ngolu likambo ya mafuta bana na biso ya la grâce. Je vous aime tellement beaucoup na lela bino fort na linga bino mingi et na mema bino tango na motema na ngai tango boso benga Mama Jenny so mona na te pourquoi omoni moko ko bata ma frère vivre ça très bien parce que ko luka nzambe za musala nzambe luka nzambe ko luka nkola orienté yondeni musala nzambe fo kende liboso et ça vraiment très bien. Alors toza wana 2025 tozongi lisusu biso nyonso obino bolingaka ba Deborah ba Joël tout le monde obotuna ki bazongi déjà na kati ya plateau. Alors toyena makambo sika chaque jour et bana komona na kati ya émission La Grâce. Alors tika nzamba lola apambola bino partout bisika bozali bana La Grâce nzamba apambola bino parce que lelo toza na brasileira lelo likambo portugais lelo tozo lobaka bo rendre biso difficulté bo baka ngende to lobaka talaka biso to uti mingi Afrique tozo na ba portugais Brésil les amwa un peu différent mais tozo toyebi ka nde to poser ba question na biso toza na mais to yamba nani Mama Jenny ibiso to yamba nani obi amel ayemba kana niveau moko canta muito bem. Uma cantora bem conosce Deus, canta muito bem. Ele tem uma boa voz, entende? Ele canta muito bem. E a história moko complète na Nzambe. Alors boko découvrir ango nayebi que Nzambe na biso azana langue te fixe. Tout le monde donc langue nous c'est. Alors ce que je comprends c'est qu'autant l'esprit de Dieu l'esprit saint né par aprender escutar né nossa língua também irmã vai escutar lingala também vai falar lingala com a gente nós também vamos falar português com a irmã então vai ficar muito bem na lela na linga bino mingi vraiment nzamba lola pambola bino boza posa ya cantora misma comment boza na question tuna eza pona gloire na Nzambe. Je vous en témoigne beaucoup papa Yves. Ouais tozo yamba cantora na biso mixement toyebi ke tokolanda histoire na ye vraiment bino mo bomoni nzamba za malamu bino mo bomoni seja bem-vindo, tá? Muito obrigada. On est lá. Agora você aqui, ó. Eu vou deixar você com o nosso irmão. Sim. Fica à vontade. A pouco é teu, tá? Obrigada. Ok, hoje vamos falar sobre tua vida, sobre a vida do... Como é que você começou a cantar, porque
a mamãe Jenny falou que não, você tem uma história longa. Sim. É isso que a gente também, a gente também dá graça, quero ouvir também como é que você passou tudo história aí. Você pode, primeiramente, primeira coisa, você tem que falar no agente como é que você chama, a gente que não conhece você fala teu nome, depois encontra essa história, tá? Sim, sim. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos vocês que estão nos assistindo. Primeira coisa, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. O meu nome é Misma. E eu estou aqui para contar um pouquinho de como tudo começou e quais foram os propósitos de Deus, o que Ele usou para me trazer até aqui. Porque eu acredito que Deus ele trilhou um caminho, porque já de início, contando da minha história, eu não queria trilhar o caminho da música. Eu estava na igreja, porém eu gostava de ministrar a palavra, eu gostava mais de ensinar as crianças. Então eu tinha um outro caminho a seguir, né? E profissionalmente eu tinha uma outra questão para seguir. E aos meus 18 anos eu comecei a fazer uma aula de canto sem compromisso nenhum, sem vontade nenhuma de cantar. Só para ajudar mesmo, minhas irmãs que estavam indo, eu fui junto. E nisso, ali nós conhecemos o nosso professor de canto que resolveu fazer um coral comigo e com as minhas irmãs. Só que eu não gostava de cantar, eu não cantava. E isso foi através de um outro amigo nosso, né, que avisou, olha, tá vindo um professor aí, vamos lá fazer aula. E tudo isso começou a partir do momento ao qual eu não gostava. Porém, tem algo muito interessante. Nesse tempo eu tinha 18 anos, então eu ia para a igreja, eu estava na igreja. Só que mesmo estando na igreja, terminava o culto, eu ia com minha irmã mais nova e nossas amigas para o baile. Porque a gente gostava de dançar. Amém. E você dança também? Eu não danço mais. Naquela época eu dançava bastante mesmo. Agora o corpo já não está tão mais daquele jeito muito, né? Não se movimenta tanto. Mas a gente gostava de dançar. E meu pai, ele não proibia, porém ele orava. Né? Meu pai e minha mãe, eles cantavam. Meu pai já era maestro de coral. Minha mãe faleceu muito nova, eu tinha 6 anos de idade quando ela faleceu. Meu pai cuidou da gente, dos 11 filhos, sozinho. E então, assim, eu e minha irmã mais nova, ele não estava proibindo. Mas ele orava. Ele sabia que um dia Deus nos resgataria. Ele sabia que um dia Deus me traria para a promessa que Deus fez quando eu era criança. Que o mesmo dia que Deus falou que levaria minha mãe, Deus falou que não era para ela se preocupar comigo. Que ele falou assim, ninguém toca nela, ninguém vai tocar nela, porque ela é minha, né? E assim, eu acredito que por essa promessa ele orava. E nisso Deus colocou esse grande projeto desse coral. Eu entrar nesse coral sem querer. O engraçado que eu chegava do baile 7 horas da manhã, né? 6 horas da manhã, e 7 horas da manhã esse professor que já tinha começado a ir na minha casa, queria ensinar a gente lá dentro da nossa casa a montar o coral, ele já estava lá. E quando ele batia na porta, aquilo me dava um nervoso muito grande. Eu falei, eu não acredito, eu acabei de chegar, eu nem dormi. Mal eu sabia que era Deus, já estava quebrando tudo, transformando tudo para colocar no caminho dele. E nisso, isso foi... E minhas irmãs iam para a cozinha fazer almoço e ficava eu e algumas pessoas na sala cantando. Aí ele falava assim, Misminha, canta essa parte. Eu falei, mas eu não gosto de cantar. Eu fechava a cara e falava para ele, eu não gosto de cantar. Com a intenção de convencê-lo a não me incomodar. Assim você não estava gostar de cantar, né? Você não estava gostar de cantar, mas como é que você agora você deve estar cantando muito, deve gostar muito mais de cantar? Porque Deus, ele me libertou. Ele usou Amém. Essa situação para me libertar. Amém. E ali, a partir do momento que ele começou a insistir, e mesmo ele sabendo que eu não queria, ele disse para mim, passando-se os anos, eu falei, como que você tinha paciência? Que eu ficava tão mal-humorada quando você chegava, e a minha vontade era que você fosse embora. E porque eu tinha acabado de chegar, eu queria dormir, você chegava tão cedo para ensaiar, e você não ia embora. Ele falou assim, porque eu sabia que não era você, mas existia um espírito maligno que estava tentando te atrapalhar. E ele foi tão espiritual ao ponto de entender isso e com a insistência dele,
ele começou a me ensinar a cantar e me colocava para fazer solo. Quando eu menos percebi, eu estava amando cantar, já não ia mais para o baile, porque os dias que a gente tinha compromisso para viajar, para cantar, era muito mais gostoso do que ir para um baile. E eu comecei a me sentir mais próximo de Deus novamente. Aí eu não parava mais. Aí eu cantava de dia, cantava de noite, cantava toda hora, e cantava. Porém, antes disso eu já cantava sozinha, assim, antes de eu começar a cantar. E meu irmão falava assim, Misma, você tem uma voz boa, por que você não canta? Eu falei, mas eu não gosto de cantar. Eu tinha uma resistência ao cantar. E depois que foi quebrado essa resistência, aí agora eu canto igual um passarinho, qualquer momento. Eu tô lavando louça, tô cantando, eu tô lavando roupa, tô limpando casa. Cantar, Eu tô cantando no banheiro, até sempre a cantar. Tô cantando, tô num ar livre como aqui hoje, vou estar cantando também, porque para mim não importa se tem uma banda extensa comigo ou se eu vou em algum lugar e não tem ninguém para tocar para mim. Tá bom. Agora o gente também, o que tá lá na televisão, quer ouvir também essa voz maravilhosa, essa voz que os anjos gostam, né? A gente também tem que ouvir só um pouquinho, depois vamos continuar, não sei. Sim, vamos Tá lá. bom. Então eu vou cantar uma canção que foi a minha primeira canção quando eu entrei nesse mundo que eu digo internacional, né? Que foi estar tendo contato com os meus irmãos nigerianos. Ok. Foi a primeira canção que eu aprendi a cantar, mas eu vou cantar ela em português. Tá bom. Você canta do outro língua também? Eu vou tentar. Tá bom. Te damos toda glórias, te adoramos, nosso Deus. Tu és digno de louvor. E give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Bate palma onde que você está, eu sei que você sentiu mesmo essa voz maravilhosa. Me fala ainda, o nome de Misma, vê onde esse nome de Misma? Esse nome é engraçado, foi minha tia que deu. A gente brinca assim que meus pais tiveram tanto filhos que eles não tinham mais que nome colocar. Aí começaram a pedir, não foi isso, é a gente que brinca assim, né? E minha tia, ela achou esse nome na Bíblia. Okay. Misma. É a linhagem de Ismael. E ele tem uma origem hebraica e o significado deste nome é audição, aquele que ouve, em hebraico. Isso. Já entendi, porque eu também não estou acreditando. Misma significa o quê? A gente já entendi. Agora, cantor Misma, e fala ainda, quando você começou a cantar, primeiro dia você fica à frente de muita gente para você cantar. Você não sentiu medo? Não, porque nunca você cantou na frente de gente, né? Mas o primeiro dia que você saiu para cantar, como é que você sentiu? Medo. Vergonha. Todas as vezes que a gente ia cantar com coral, que esse maestro falava assim, olha, hoje a gente vai cantar aquele hino que você vai solar. Eu ficava orando, eu falava, Senhor, não dá tempo. Ai, Deus, não deixa dar tempo. Eu pedia para Deus, não dá tempo. E sempre acontecia alguma coisa, quando ia chegar um momento que ia cantar, acabava o nosso tempo de cantar e não chegava a minha canção. E eu agradecia. Aí houve um momento que Deus falou para mim, se prepara porque você vai começar a cantar. E eu fiquei com muito medo, meu coração acelerava e a minha voz ficava assim, não saía direito. E eu sentia muito medo, mas eu tive que enfrentar. Aí eu entendia que, quando eu pegava a mão no microfone, eu segurava, eu imaginava que eu estivesse sozinha. Então, para eu poder conseguir enfrentar a multidão, o público, primeira coisa, eu pegava o microfone e eu olhava para baixo. E teve uma vez
que era tão tímida, não sei se eu posso contar isso, mas eu era tão tímida, tanto medo de cantar, que nós estávamos cantando no local e eu falava assim, meu Deus, para onde eu vou olhar? Porque minhas irmãs falaram assim, não é para você olhar para baixo. Não olha para baixo porque fica muito feio você cantando olhando para baixo. Eu falei, meu Deus, para onde eu vou olhar? Fica todo mundo olhando para minha cara. Aí, quando eu estava sentada, chegou um homem de óculos escuro e uma bengala. Eu falei, ele deve ser cego. Falei, então, o que eu vou fazer? Eu vou fitar meus olhos nele, porque ele é cego. Ele não enxerga, ele não vai me ver. Ele não vai saber que eu estou olhando para ele, mas eu vou estar olhando para frente. Então, todo mundo vai imaginar que eu estou olhando. Só medo que estava fazendo isso. E eu falei, todo mundo vai imaginar que eu não tenho medo e não tenho vergonha de cantar. E eu fitei meus olhos, aquele homem que para mim ele era cego. E eu peguei e comecei a cantar ali, olhando para ele. Quando terminou, aí minhas irmãs falaram assim, nossa, como estava cheio, né? Deu vergonha dessa vez, eu fiquei com muita vergonha. Aí eu peguei e falei assim, dessa vez eu consegui cantar muito bem. Porque tinha um ceguinho lá, ele era cego. Vocês viram aquele cego? Então, graças a Deus que Deus mandou ele lá. Porque eu fiquei olhando para ele. Mesmo falou que eu não vi cego. Eu falei, tem, gente, ele entrou. Mesmo não tinha. Tem. Ela falou assim, não, Misma. Ele só estava de óculos escuros porque estava durante o dia o culto. Mas ele não é cego. Aí eu percebi que eu cantei para uma pessoa. Eu cantei, olhei para frente, achando que era um ceguinho e não era um cego. A pessoa enxergava, mas aí eu consegui entender que quando eu fitava meus olhos para alguém, um ponto que eu achei que a pessoa não estava me vendo, eu conseguia fazer com que todos, eu erguesse a cabeça e que todos iam me enxergar, né? Me enxergar cantando. Aí foi onde eu aprendi, eu falei, já sei, eu vou pegar um ponto e vou olhar. Suponhamos, eu cantar, tá aqui, aí eu olhar para aquela árvore que está lá na frente, aí eu olho para aquela árvore e eu começo a cantar. Amém, amém. Tudo história foi muito bom, graças a Deus. A irmã ficou hoje cantora, cantora grande. Mas me fala ainda, e como é que você vê essa obra de Deus? É fácil ou difícil? Difícil. É fácil porque é algo que eu gosto, né? Quando a gente encara uma questão, eu amo cantar, eu gosto de cantar. Porém difícil porque às vezes ainda tem aquela resistência, né? De não querer errar, de não ser aceita em alguns lugares, ainda tem esse tipo de aceitação minha, né? Essas dificuldades, sem falar que o inimigo ele começa a querer forjar o seu dia, né? Ele começa a querer boicotar o dia da gente ele começa a querer boicotar o nosso dia para poder nos atrapalhar de chegar no local. Então, assim, a gente enfrenta muitas lutas, eu mesma tenho enfrentado muitas lutas. Já fiquei 1 ano sem voz, né? Porque eu tive um problema de saúde, mas eu vejo que eu sofro ataques espirituais. Porém, como eu gosto muito do que eu faço, então eu vou enfrentando essa dificuldade com toda a dedicação. Eu vou passando por cima de todas as dificuldades que vêm, eu passo por cima, porque eu sei que quando eu comecei a cantar foi o próprio Deus que me ensinou a cantar e que me deu a voz para eu cantar. Mas você já viajou muito para ir cantar em outro país também ou aqui mesmo no Brasil? Aqui no Brasil, apenas aqui dentro do estado de São Paulo. Ainda eu não fui para fora do Brasil, não fui para fora de São Paulo. Eu ainda canto só, já fui no interior de São Paulo, viagens porque São Paulo é muito grande, né? Então a gente já fez viagens assim, de van, de mini ônibus, né? De 8 horas de viagem, 9 horas de viagem. Aqui dentro de São Paulo, indo para o interior de São Paulo, né? Já cantei em Araçatuba, Iacanga, já fui para outros lugares, porém outros países não, nem outros estados. Ok, será que vou fazer uma pergunta que não sei se vai me responder. Será que Misma é casada ou solteira? A Misma é solteira ainda. Por quê? Olha, porque assim, como eu tive que voltar para o plano de Deus aos meus 18 anos, eu tive que voltar, né? E fui praticamente assim, conduzida ao caminho novamente. Eu
continuei preferindo seguir os planos de Deus, né? É claro que a gente, ao longo do tempo, você conhece pessoas, tem tentativas, só que o Espírito Santo de Deus, ele é muito bom comigo. Ele me livra de coisas que não é para eu... O casamento é uma coisa muito séria, né? Muito sério, O casamento é uma coisa muito séria. sério. Então, para você entrar num casamento e pensar em... eu vou ver se vai dar certo, qualquer coisa eu separo. A gente até pode ter esse pensamento, mas isso não é o correto, né? Isso não é o correto. Então, eu prefiro esperar o tempo de Deus, porque eu acredito nisso, porque tudo na minha vida foi Ele quem me deu, tudo na minha vida foi o tempo dele, tudo na minha vida foi do jeito dele. Tentei já fazer do meu jeito, eu já tentei me relacionar com pessoas do meu jeito, ao meu modo, achando que vamos por esse caminho que vai, lá na frente vai dar certo. E não deu. Antes de dar continuidade, antes de qualquer coisa, o Espírito Santo de Deus já me livrou daquilo e falou, espera. Esse é o seu caminho, espera. Amém, amém, amém. Eu sei que vai dar certo, vai dar certo mesmo. E vamos ouvir também outra música, porque você é cantora, né? Você é cantora, tem que cantar, porque a gente está aí, quer ouvir essa voz maravilhosa. Tá bom, vamos ouvir uma música, se você pode cantar para a gente, tá? Eu vou cantar uma canção que eu canto em todos os lugares que eu vou. Essa canção ela vai dizer o que eu acabei de falar agora, ela vai explicar. Porque tudo eu entrego no altar do Senhor. Né? Tudo, tudo. Antes de sair de dentro da minha casa, quando eu vou no supermercado, eu entrego no altar do Senhor. Quando eu vou fazer qualquer coisa, eu entrego no altar do Senhor e eu tenho respostas. Então, eu vou cantar aqui para vocês, né? Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, tudo entrego a ti, tudo entrego a ti, só a ti, Jesus, bendito, tudo entrego a ti. Uau, bate palma, bate palma. Ah, maravilhosa, maravilhosa. Gostei muito, gostei muito. E, irmã, fala ainda. E será que se te convidam a um sítio para você cantar, quanto é que você vai pedir? Olha, se tem uma coisa, olha, se for para eu ensinar, eu ensino, né, da aula. Eu sei o meu valor. Se for para eu poder gravar alguma coisa, algum cantor pede para eu fazer vocal, eu sei qual é o meu valor. Mas para eu cantar numa igreja, eu fico receosa de dar o meu valor, de dar esse valor. Eu sei que eu tenho um valor, porém eu tenho um valor precioso a Deus. Então, eu prefiro que a igreja que me convide seja tocada pelo Espírito Santo de Deus em me ofertar o valor que puder. Já aconteceu de eu ir cantar em alguma igreja e não me oferecer nem água para beber, né? Não tive como voltar para casa, já passei muitas situações assim, mas mesmo assim eu ainda sempre confiei em Deus. Eu sempre falei, bom, se eu estou passando por isso, porque Deus ele sabe, porque lá na frente eu não vou passar mais. Vai chegar uma hora que ele vai me colocar num caminho de bonança, né? Então, mas fica aí a dica. Para quem me convidar, eu prefiro ser ofertada, porque eu não sei as condições que a igreja está passando, porque às vezes a igreja tem muita gente, mas a igreja está enfrentando alguma condição financeira ruim, porque acontece isso. Aí eu vou lá e estipulo um valor
E a igreja precisa, ó, suar para me dar esse valor. Amém. Não, eu não. Prefiro que a igreja fale, não, olha, vamos abençoar essa irmã com tal valor? Vamos. Amém. Tudo que quero convidar nosso cantor, não fica com medo, ele está lá, ele vai vir cantar, por graça a Deus, vai cantar, porque Deus que lhe deu essa voz para cantar, não fica com medo, não fala que não, vou lhe chamar aqui, quanto é que vão lhe pagar? Não precisa de dinheiro, você só chama a gente para vir cantar, é isso, né? Exatamente. Não, a gente não coloca valor naquilo que Deus nos deu, né? De graça recebeste, de graça dai, né? Então recebi, o dom de Deus foi de graça. Amém. E pela graça, Amém. né? Se eu estou aqui foi de graça e pela graça. Então, eu sei que Deus ele não deixa faltar. Isso eu sei que ele nunca deixou. Então, eu confio nele. Amém. Chegamos no fim e Deus seja louvado porque convidamos nosso irmão, ele também cantou para a gente, ficou muito maravilhosa. Deus seja louvado. Chegamos no fim, será que uma pequeno, mas para a gente separar com você, tá bom? Tá bom. Que eu sou voz. Tá? Como é que é? Fala de novo. Eu canto só um pouquinho, depois a gente vai separar com você. Ah, então tá bom. Agora eu vou cantar uma que eu aprendi também na igreja do... Canta outra língua que você canta. Olha, eu só canto... eu canto um pouquinho em inglês, mas não canto direito, porque eu só falo a minha língua nativa, que é português, né? Mas é porque, como eu sempre participo de outras igrejas, aí a gente aprende, né? Okay. E eu aprendi uma música recentemente na igreja do Pastor Dom, e eu já cantava ela com muita empolgação, sem saber o significado dela. Então eu vou cantar, ela é pequenininha, eu vou cantar nas duas versões. Amém. Então eu vou cantar. You are Yahweh, 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 Alpha and Omega, you are Yahweh, Alpha and Omega. Tu és Senhor, 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 Alfa e Ômega, Tu és Senhor, Alfa e Ômega. Amém, amém, amém. Bana nyonso la grâce, j'espère que você peli émission na bino yango. Esa ki bino 2025 eza année ya changement. Bon no mona ka biloko oyo, bon no mona ka makambo oyo, bon no mona kaka banzembo yoka voix. Yoka voix. Moi recommander mingi eza te bino mo boyoki donc nzambe azwa lokumu, nzambe alola pambola lo susu mama pambola biso nyonso na yebi ke bokozwa su ba voix o. Nzamba alors comme ça bino na pesi bana nyonso la grâce moté place bozali on so bolingaka la grâce vraiment bo continuer toujours ko s'abonner émission kitoko yango to komi déjà na suka nzambe alola pambola bino émission na biso esukia vo chama so mama Jenny você vai terminar com a mama Jenny vai chamar com mama Jenny vou deixar você com a mama Jenny pour mim já acabou aqui, Deus seja louvado, Deus te abençoe também. Amém. Vou deixar com a mamãe Jenny, tá? Obrigado, muito obrigado. Olha, minha linda. Você gostou, né? Eu amei. E tá pronto para ir na África? Estou! É um sonho que eu tenho. Mas você também canta Lingala? Se me ensinar, eu canto. Então, nós vamos gravar uma música. Você, eu e Débora, tá? Sim! Vai gostar, né? Eu vou amar. Então, tô usando a Katia, a emissão da Graça Uá. Donc, cantora moko, boyo que voa na eti. Kalate, azokota na beglize. Papa, déjà, papa é bene. Papa na biso Salomon é benezer, aza aigle. Donc, asa bengi déjà uzarawana. Ozana posa na ye, benga. Benga. Te amo, minha irmã, tá? Eu te amo muito, demais. Demais. Olha, no dia que eu te vi lá na conferência da Deb,
Eu falei, meu Deus, que grande mulher de Deus. Aí você olhou para mim e falou, você é uma grande mulher de Deus. Eu falei, meu Deus, o Espírito Santo que habita em mim, habita em ti, ele testificou na mesma hora. Amém, amém. Vamos fazer muitas coisas. Amém, Muitas amém. coisas, tá? Pode contar comigo. Te amo Obrigada. demais. Eu te amo. Bana Afrique. Donc, émission esili, mais todo tika ye mbagana ye ndasi sa émission, tá? To lela bino fort. Você pode cantar só, nós vamos acabar com você, tá? Tá bom, ok. Aí, você pode cantar. Ok. Vou estar cantando aqui uma canção e agradecendo ao Senhor, né? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor, único e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu